Hoje em dia já existem muitas formas onde você consegue viver de renda, ou seja, você recebe um capital todo mês sem ter que vender o seu tempo. E no vídeo de hoje eu vou te explicar uma dessas formas que vai te permitir conseguir viver de renda. E antes de começar o vídeo, se curtiu a ideia, já deixa o gostei aqui embaixo que ajuda demais o canal e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito importante e vai recomendar a mais pessoas, beleza? Então solte o vídeo aí. Essa forma de atingir renda passiva vai se dar por meio dos FIIs, que eu falei um pouco deles no meu último vídeo, que basicamente são uma forma de você ser dono de imóveis sem que você realmente tenha que ter os imóveis. Esse investimento ele vai consistir em você ter uma cota de um FII, ou seja, você vai ter uma pequena parte de um fundo. Esse fundo pega esse capital que você investiu nele, junta com demais pessoas e arremata um imóvel, tipo um shopping, um exemplo. Então, a partir do momento que ele passa a ser dono de um shopping, ele recebe aluguel dos lojistas desse shopping. Ele pega esse aluguel e repassa a todo mundo que investiu antes, ou seja, você. Então, se você é cotista de um FII, você recebe rendimento desse FII mensalmente. Você tem algumas vantagens quando é cotista de um FII que você não vai ter quando tiver o seu imóvel físico. Um exemplo é na questão dos aluguéis. Se você tem um imóvel físico, você sabe que em cima dos aluguéis você tem que pagar imposto de renda. Com os FIIs não. Você recebe os aluguéis todos os meses e não paga imposto de renda. Existe uma questão da liquidez também. E o que significa a liquidez? Liquidez basicamente é a velocidade com que um ativo se torna capital novamente. Ou seja, um imóvel físico é o tempo que você consegue vender o seu imóvel e ter o valor dele em mãos. E a gente sabe que quando você tem um imóvel, o tempo que você pode levar até conseguir vender esse imóvel é muito alto, às vezes meses, às vezes até anos. Com FIIs não, basicamente no mesmo dia que você passou a ser dono de uma cota desse FII, você já consegue vender esse FII. E mais uma questão é que, digamos que você tem um imóvel de 200 mil reais e você tem uma dívida que tem que ser paga emergencialmente e ela custa 100 mil reais. Você não ia conseguir vender uma parte do seu imóvel por 100 mil reais, você ia ter que vender o seu imóvel todo. Com FIIs não. Digamos que você tenha 200 mil reais em algum FII, em algum fundo, e esses 200 mil reais significam uma quantidade de cotas que você vai ter desse fundo. Você pode vender 100 mil reais em cotas desse fundo, de forma que você consiga ter uma liquidez muito melhor. Ou seja, você consegue vender parte das suas cotas. Com imóvel físico isso não é possível, você não consegue vender a sua sala. E também existe a questão da gestão. Ou seja, quando você é dono de um imóvel físico, você é o gestor. Você define quando vai vender ou por quanto vai vender. Com os FIIs você tem um gestor profissional, ele que vai decidir qual imóvel ele vai arrematar, quantos imóveis vai ter naquele FII, ou seja, de uma forma muito mais profissional do que você mesmo ia conseguir fazer. E é muito importante que você saiba também que existe uma infinidade de FIIs. Atualmente no mercado deve existir uns 217 FIIs, e esses 217 tem uma centena de imóveis, então você consegue diversificar muito. Quando você tem um imóvel físico não, porque se você quiser ter mais de um imóvel você vai ter que aportar um valor muito alto, de forma que você consiga ter mais um imóvel. Então beleza, você já entendeu mais ou menos o que são FIIs, mas você deve estar se perguntando como é que isso vai te dar uma renda passiva, de quanto vai ser essa renda passiva, por quanto tempo vai levar até você chegar em uma renda passiva boa. Então a gente pode fazer algumas simulações e nessas simulações você vai ver em quanto tempo você vai chegar na renda passiva que você quer, qual é a renda passiva que você quer, qual a rentabilidade que você tem que ter de forma que você consiga chegar nessa renda passiva. E antes de qualquer coisa é importante que você saiba algumas coisas. Existem FIIs de tijolo e FIIs de papel. No caso dos FIIs de tijolo, os FIIs vão ser donos de imóveis físicos, como um shopping, um galpão logístico ou mais imóveis assim. Quando você fala FIIs de papel, você tem que pensar que vão ser FIIs que vão investir em renda fixa, em alguns papéis de títulos de crédito, que inclusive eu já falei um pouco também no vídeo passado. E existem também os FOFs, que basicamente são fundos de fundos, ou seja, você vai ter um FII que vai investir em mais FIIs. Então sabendo disso a gente pode fazer algumas simulações. E o fundo que eu escolhi nessa simulação é o Maxi Renda. Ele vai ter o ticker na bolsa, que basicamente é o nome dele na bolsa de MXRF11. E todo FII vai ter o 11 no final, então MXRF11 é o Maxi Renda. Esse é o ticker dele na bolsa. E eu escolhi esse fundo porque ele tem um custo muito baixo. Com menos de 10 reais você consegue ter uma cota desse fundo. Ele vai ser um fundo de papel, então você não vai ser realmente dono de imóveis físicos, porque o MXRF11 vai aportar basicamente em títulos de dívida. E é importante você saber também que cada cota desse FII vai te pagar um retorno de 10 centavos, ou seja, se você tem uma cota desse FII, você recebe 10 centavos por mês. Aí você deve estar pensando, pô, mas isso é muito pouco, 10 centavos não é nada. Mas você vai ver que depois de um bom tempo, com muitas cotas, você vai ter um bom rendimento mensal. Então você pode investir pensando em muitas coisas, em ter um imóvel, ter um carro. Essa simulação eu vou fazer pensando em me aposentar. Então digamos que eu pense em me aposentar daqui a 20 anos. Então eu venho aqui no tempo e coloco 20 anos. 20. Você vai ver que o tempo aqui foi convertido em meses porque a nossa taxa está em meses. E é importante também você definir a sua taxa de investimentos. A sua taxa de investimentos vai estar ligada totalmente ao investimento que você faz quando você investe esse capital. Então, se você investe em um título público, ou seja, na taxa Selic, atualmente a taxa Selic está em 11,75. Então, o seu investimento vai render 11,75. Eu fui um pouco mais conservador aqui e coloquei uma taxa ao ano de 10%, ou seja, abaixo da taxa Selic. E essa taxa de 10% ao ano significa 0,80% ao mês. Então, beleza.
Já defini uma taxa e sei em quantos anos eu vou me aposentar, 20 anos. E depois disso eu tenho que pensar no meu aporte mensal, ou seja, quanto eu vou investir todo mês. Então digamos que eu começo investindo R$250 todo mês. Então, se eu investir R$250 todo mês por 20 anos com uma rentabilidade de 0,80, no final desses 20 anos eu vou ter R$180 mil. Esses R$180 mil vão me dar 18.605 cotas. Com essas cotas eu vou ter um valor de R$1.817 todo mês. Você pode estar pensando que R$1.817 todo mês ainda não é um valor muito alto, ainda mais daqui a 20 anos, quando a inflação já tiver corroído um pouco desse valor. Então R$1.800 daqui a 20 anos talvez podem valer hoje, sei lá, R$500. Então a gente tem algumas formas de aumentar esse valor. Eu posso aumentar o meu aporte mensal, eu posso aumentar o tempo que eu vou levar até me aposentar, ou eu posso aumentar a taxa do meu investimento mensal. Ou seja, eu posso buscar um investimento que vai me rentabilizar um pouco mais do que esse aqui, ou seja, mais do que 10%. Então, digamos que eu acho um investimento que me rentabilize 1% ao mês. Então, eu coloco 1% aqui. E você vai ver que se eu tiver uma rentabilidade de 1% ao mês, eu não vou ter mais R$180 mil. Com o mesmo tempo de 20 anos e com o mesmo R$250 mensal, eu vou ter um valor de quase R$250 mil, que vai me dar um capital de quase R$2.500 por mês. Então é muito importante que você busque pelo melhor investimento, com uma boa rentabilidade, com o risco que você ache aceitável. Eu não vou dizer aqui que você tem que buscar um investimento com maior rendimento, porque às vezes um investimento com um rendimento muito alto tem um risco muito alto, e às vezes você não está disposto a correr um risco muito alto. Então existem alguns investimentos que têm um risco muito baixo, com uma rentabilidade muito boa. Um exemplo deles é a taxa Selic, que basicamente está rendendo quase 12% ao ano. Então, voltando à simulação, você pode ver, você conseguiu um capital de R$250 mil que vai te dar uma renda de R$2.500. Aí você pode pensar mesmo assim ainda que R$2.500 por mês ainda é um valor muito baixo. Então a gente pode mudar mais algumas coisas aqui. Eu posso mudar o meu valor de aporte mensal. Digamos que eu não vou aportar mais R$250 por mês. Digamos que eu vou aportar 350. A partir do momento que eu aporto R$350, você já pode ver que o meu valor chega a quase R$350 mil em 20 anos. E esse valor vai me dar uma renda mensal de R$3.490 por mês, que já passa a ser um valor muito melhor. E se mesmo assim você ainda acha que é um valor baixo, a gente pode mudar também o tempo. Então digamos que eu adie um pouco o tempo que eu vou levar até me aposentar e não vai me aposentar mais em 20 anos. Digamos que eu vou me aposentar em 25 anos. E você pode ver que se eu for me aposentar em 25 anos, ou seja, 5 anos a mais investindo, já vai me dar uma renda de mais de R$6.600. Ou seja, se em 25 anos eu aportar um valor de R$350 por mês, com uma taxa de 1% ao mês, eu vou ter uma renda de mais de R$6.600. E essa é uma renda que muita gente já se sente confortável em ter, que consegue efetivamente só viver com essa renda. Então é muito importante que você, vendo essas simulações, entenda o poder de investir ao longo do tempo. Você tem que saber que esses 20, 25 anos eles vão passar de qualquer jeito. Então você tem duas opções. Esses 25 anos podem passar e você não vai ter nada a receber, vai ter que viver com o INSS, que a gente sabe que não vai te dar uma qualidade de vida muito boa, ou você pode realmente ter investido esse valor e ter um valor muito mais alto a receber quando você for se aposentar. Então viver de renda acaba sendo, no final das contas, uma escolha. Você pode pensar que hoje em dia você não tem esse valor de 200, 250 reais a investir todo mês, então você tem que entender que às vezes investir é simplesmente abdicar de algumas coisas hoje em dia, de forma que você consiga ter daqui a 20, 25 anos. E se você curtiu o conteúdo, já deixa o gostei aqui embaixo, clica no sininho que toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Valeu!